Salut, tudo bem com você? Eu espero que sim! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo assim que, sinceramente, eu gostaria de ter assistido antes de mudar pra cá. Eu gostaria de ter recebido algumas dicas, alguma orientação antes de vir pra cá, porque eu vou te falar, eu não tive nenhuma orientação. Então, se você, por qualquer motivo que seja, vai mudar de país, não precisa ser para a França não, para qualquer lugar do mundo. E nessa mudança, você vai levar sua família com crianças, cachorro, papagaio? Esse vídeo é para você. Mas bom, antes de propriamente entrar nesse assunto, eu quero, mandar meu muito obrigada a todos os novos inscritos que estão aqui, todos os novos recadinhos que eu tenho recebido. Gente, vocês não têm noção o quanto eu fico feliz, o quanto eu sou grata por ter esse canal e o tanto que vocês me ajudam no meu dia a dia. É sério, um dia eu ainda vou contar essa história pra vocês, mas vocês não têm noção o quanto vocês me inspiram. Essa é a verdade. Eu peço desculpas por essa voz um pouco fanha, tô saindo de um resfriado, mas tudo vai ficar bem. O pior já passou. Então vamos lá para essas dicas que eu espero realmente que vai facilitar a sua vida que está pensando em sair do Brasil. Bom, pessoal, eu vou partir do pressuposto que você está saindo do Brasil com sua família legalmente. Seja para estudar, para trabalhar, não importa o motivo, mas que seja legal, ok? A primeira coisa que você precisa fazer quando você decide sair do Brasil com a sua família é saber para onde você vai. Parece óbvio, né? Mas eu já conversei com algumas pessoas que me falam: já que eu queria tanto sair do Brasil, mas eu não sei por onde começar, não sei como fazer. Gente, eu também não sei, não tem a fórmula mágica, tá? Mas a primeira coisa é saber para onde você quer ir. E decidido isso, de formas legais de fazer isso, comece a estudar o idioma do país, pelo amor de Deus. Não chegue no país estrangeiro sem saber o mínimo do idioma. Não faça isso com você, não faça isso com sua família, com suas crianças. Ok, as crianças normalmente elas vão chegar sem saber falar o idioma, mas as crianças são assim uns seres à parte, que elas têm uma capacidade enorme de aprendizado que nós adultos infelizmente não temos. Então, aprenda o idioma. Aprenda o idioma de onde você vai. Eu cheguei aqui na França, sim, eu já sabia falar um pouco de francês. Não era tão bom quanto é hoje, mas eu já sabia me virar. Eu conseguia fazer tudo o que eu precisava fazer sem ter o meu marido ali do lado me ajudando em tudo. Então, assim, claro que muitas vezes eu me vi em situações que eu pensei: e agora? O que essa pessoa está falando que eu não estou entendendo nada? Sim, vai acontecer. Mesmo se você fala o idioma já muito bem, pode acontecer de você chegar a se tombar com algumas expressões que você não conhece. Então, saber se livrar dessas situações é super importante. E quando você chega num lugar e você não sabe nada do idioma, pode ser muito mais difícil do que já é. É difícil. Sem falar o idioma, pode ser muito pior. Então, assim que você decidir para onde você vai, como que vai ser isso, comece a estudar o idioma, não perca tempo, sabe? Nem que seja online, faça alguma coisa, mas aprenda o idioma de onde você vai morar. Venha com documentos. Junte todos os seus documentos. Permissão internacional para dirigir, certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento se você for casado atualizado, certidão de nascimento das crianças, tudo atualizado, assim, tudo o mais recente possível. Porque aqui na França eu sei que você vai precisar desses documentos, imagino que outros países também. Então estar cercado com os seus documentos é a melhor coisa que você pode fazer. Uma coisa também que é legal de você trazer e não esquecer de jeito nenhum é o seu diploma da universidade, se você tiver, com um histórico escolar. Mesmo que você não pretenda continuar estudando, se não for esse o seu caso, traga. A gente nunca sabe quando vai precisar. Histórico escolar também das suas crianças, se eles já estiverem na fase de escola, enfim, toda a documentação que você achar que um dia pode precisar, traga, porque é uma nova vida que está começando, né? Então a gente precisa se precaver de tudo. Traga todos os documentos que você puder. Ainda na parte de documentos, é legal também você verificar no Brasil a sua situação fiscal antes de sair do Brasil. O que eu quero dizer com situação fiscal? Gente, conta bancária, se você precisa fechar ou não, se você tem o direito de continuar com ela aberta ou não. Declaração de saída do Brasil junto à Receita Federal é super importante de fazer. Isso não vai te gerar imposto, é só para dizer para o Brasil onde está sendo o seu domicílio fiscal. Domicílio fiscal é onde a gente paga os nossos impostos.
Se você sai do Brasil, você não tem mais que pagar os seus impostos no Brasil, imposto de renda, mas você vai ter que pagar em outro lugar. E nessa declaração de saída do Brasil, você informa para o Brasil que você está saindo do Brasil e onde vai ser seu novo domicílio fiscal. Mais ou menos isso. Se você tem uma casa ou apartamento no Brasil, decidir o que você vai fazer com ele, se você vai vender, se você vai alugar, deixar uma procuração com alguém da sua confiança para cuidar desse tipo de coisa para você. Quando eu saí do Brasil, a gente tinha um apartamento no Brasil e nós resolvemos vender esse apartamento. Na época a gente deixou em várias imobiliárias para tentar vender e deixei uma procuração com um casal amigo nosso, muito de confiança, para poder assinar toda a papelada da venda do apartamento quando ele fosse vendido. Felizmente o apartamento foi vendido um ano depois, né? Demorou um pouco, mas um ano depois ele foi vendido e eu não tive nenhum problema de fazer isso à distância, porque eu deixei uma procuração registrada em cartório com pessoas habilitadas para fazer as assinaturas para mim. Então, se você tem um imóvel no Brasil que você quer alugar, vender, o que for, deixe uma procuração com alguém. E para outras questões, deixe também uma procuração com alguém de confiança. Por exemplo, aqui na França, para você ter direito a dirigir, você precisa trocar sua carteira pela habilitação francesa. E para fazer essa troca, você precisa de um documento emitido no Detran, lá da sua cidade. No meu caso, é em Belo Horizonte. Para pegar esse documento lá no Detran, alguém tinha que pegar para mim. E para esse alguém pegar esse documento para mim, esse alguém precisava de uma procuração. Então, eu deixei uma procuração com uma pessoa de confiança, onde ela pode fazer várias coisas em meu nome. Solicitar documentos, seja em órgãos públicos, seja em órgãos privados. É uma procuração bem ampla que é super legal você deixar, porque a gente não sabe o que a gente pode precisar no Brasil. E ter alguém habilitado para te ajudar nesses casos é super legal. Se você vem para o estrangeiro com suas crianças, desde que você tenha certeza de que essa mudança vai acontecer, comece a avisar as crianças. Antecipe isso, para que elas criem um sentimento de que a vida delas vai mudar. Para que elas saibam o que está acontecendo na vida da família. É super importante fazer isso. Quando nós viemos para cá, o Adriano tinha acabado de completar 2 anos. Ele era ainda um bebê grande. Mas a gente já falava para ele que, olha, a gente vai morar na França, a gente vai mudar de casa, vai ter uma casa nova, um quarto novo. A gente já começou a criar isso para ele, para que quando a realidade de fato acontecesse, ele não sentisse tanto, tipo, onde que eu tô, para onde que eu vou. Né? Então, mesmo que ele era muito pequenininho para entender a grandeza de uma mudança internacional, ele já sabia que a gente ia mudar de casa e que tudo na nossa vida ia mudar. Então é super importante a gente avisar as nossas crianças, fazê-las participar desse processo, entender o contexto, sabe? Ainda que elas sejam pequenas, as crianças têm uma capacidade que, sinceramente, não sei explicar, mas elas entendem muito. Então, não deixe para a última hora para avisar seu filho, sua filha, de que vocês vão mudar, de que uma grande mudança mesmo vai acontecer na vidinha dela. Seja sair da escolinha às vezes, seja deixar os amiguinhos, né? Então, o Adriano, na época que nós mudamos, ele ainda não frequentava escola e também não tinha amiguinhos assim próximos. Então, isso foi menos trabalhoso. Mas normalmente as crianças no Brasil, elas já frequentam a escola desde muito cedo. Então é bom ir avisando a criança para ela saber que aquilo vai mudar, que a realidade dela vai mudar. Ainda nesse processo de informar para a criança que vai mudar, que as coisas vão deixar de ser como são, é importante também que você traga os brinquedos preferidos do seu filho. Os que ele mais ama, mesmo que você odeie. Os brinquedos preferidos. Bom, cada família tem uma maneira de fazer essa mudança internacional. A minha família, por exemplo, a gente teve direito, porque a gente veio pelo trabalho do meu marido, a gente teve direito a um container com a nossa mudança. Nós não trouxemos muitas coisas, mas eu trouxe os brinquedos das crianças que eles mais gostavam. Alguns eu vendi, outros eu doei, porque como eles são pequenos, eles mudam de fase, mudam de brinquedo muito rápido, né? Então eu não trouxe 100% dos brinquedos, mas eu trouxe todos aqueles que eles eram mais apegados, que eles mais gostavam, no container. E na nossa mudança, assim, de mão mesmo, bagagem de mão, eu trouxe aquilo que eles eram o dia a dia deles, que eles estavam mais usando naquele momento da mudança. Então, mesmo que o container só chegou um tempo depois que nós já estávamos aqui, eles já tinham alguns brinquedinhos que eram familiares para eles. Então, isso traz muita segurança para a criança quando ela faz essa mudança. Ele não
não sente que perdeu tudo, que deixou tudo para trás, que chegou num lugar completamente estranho, num ambiente novo, que não conhece nada. Então, trazer um pouquinho de segurança para a criança é muito importante nesse processo de adaptação, porque, vamos combinar, a adaptação não é só para a criança, é para a família toda. Então, se tem alguém, algum membro dessa família que não está legal nessa adaptação, vai desestabilizar todos os outros. E nós, como adultos, é nosso dever, assim, trazer segurança para os nossos filhos. Então, tragam os brinquedos preferidos do seu filho. Escola das crianças. Independente da idade que o seu filho tenha ou para onde você vá, procure, pesquise, saber como funciona o sistema escolar de onde você vai morar, sabe? Se a criança ainda é muito pequena, ela não vai para a escola, se ela vai para uma creche ou não, se vai ficar em casa com um dos pais. Enfim, estude isso, já tenha em mente como você pretende fazer, porque quando a gente chega no país, muita coisa muda. Para mim, principalmente, no Brasil, não era uma hipótese mandar o Adriano para a escola antes dos 3 anos. Mas quando nós chegamos aqui, era tudo tão diferente, era um processo de adaptação que foi tão doloroso no primeiro ano, que sim, ele começou a frequentar a creche quando ele tinha 2 anos e 4 meses, mais ou menos. E aí, assim, foi um processo lento de adaptação, foi um processo um pouco difícil no início, porque ele era muito apegado a mim, mas foi super importante para ele se adaptar nessa nova rotina e para mim também ter um pouquinho de tempo, já que eu tinha o Teodoro tão pequeno. Se o seu filho já está sendo alfabetizado, por exemplo, é ainda mais importante que você verifique isso para saber onde ele vai estudar, para saber em que série, que turma ele vai entrar. Então, assim, não deixe isso para a última hora, não deixe para depois, porque realmente, gente, a gente pensa que não, mas quando a gente muda com criança, é muito diferente. É muito mais complexo e complicado do que se a gente mudasse sem filho, sabe? Então, quando tem criança envolvida, as coisas precisam ser muito mais planejadas, pensadas, porque eles dependem da gente, é o nosso papel fazer isso. Essa é uma dica valiosa. Se você tem um animal de estimação e pretende trazê-lo com você na mudança, o processo para fazer uma viagem com um animal é um processo longo e você precisa, a primeira coisa é verificar como que funciona no país onde você vai a recepção de animais estrangeiros. Se eles recebem animais. Se eles recebem animais e precisam ficar numa quarentena, tem países onde você traz o animal, mesmo que ele esteja com os papéis todos ok, ele precisa ficar num lugar separado durante 40 dias para verificar se não tem uma doença, alguma coisa assim. Isso pode ser muito doloroso para o cachorro, para o gato, para o papagaio e para os donos também. Outra coisa, para você sair com um animal do Brasil, você precisa fazer uma série de exames, ter as vacinas todas certinhas, colocar um chip no animal. Então é um negócio que demora pelo menos 4, 5 meses e custa caro. Então, se você tem um animal e pretende trazê-lo na sua mudança, levá-lo na sua mudança, verifique isso com muita antecedência. Com muita antecedência e prepare o seu bolso, porque é caro. Se você vai mudar, né, para um país do hemisfério norte, prefira, se você puder, fazer essa mudança no verão. Porque você vai chegar no verão e aí não vai mudar muita coisa a princípio, né? Em questão de clima, não vai mudar muita coisa com o que a gente tem no Brasil. E no início da sua adaptação, onde as coisas podem ser um pouco conturbadas, um pouco mais difíceis emocionalmente para você, para sua família, de organização de casa, de procurar escola, de todas as coisas que você precisa fazer, o verão ele pode ser um ponto positivo nesse momento. Né? E daí daqui a pouco chega o outono, as temperaturas vão baixando devagar, você tem tempo de ir se acostumando com isso, de perceber que as coisas estão mudando, né, em questão de clima, para finalmente chegar o inverno. E aí, o inverno, sim, o primeiro inverno que você estiver fora do Brasil, no hemisfério norte, né, vai ser um inverno assim longo, 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 parece que não vai acabar nunca. Essa é a verdade, parece que é o inverno mais longo da sua vida e realmente vai ser, porque a gente não está acostumado a inverno desse tipo. Então, chegue no verão e vai se acostumando à queda das temperaturas aos poucos. Essa é uma dica que eu não recebi, mas que eu fiz na época. Eu pensei muito nisso, nas crianças, como seria essa adaptação pra gente, como seria tudo novo e ainda com frio. Não, prefiro chegar no verão e a gente vai se acostumando aos poucos. Foi super bom ter feito isso e a gente ficou menos doente naquela época. E a última dica, não menos importante, até um tanto óbvia,
tenha onde passar os primeiros dias com a sua família. Não deixe para fazer isso na última hora, já chegando no país, sabe? Reserve uma parte de hotel com cozinha, principalmente se você tem crianças, ou um Airbnb, onde você pode encontrar apartamento completo e tudo, mas reserve um local com o mínimo de estrutura onde vocês possam ficar até ter um local definitivo, onde realmente vai ser a casa de vocês. Isso é muito, muito importante. Porque às vezes eu vejo gente que chega aqui e vai ficar num hotel. Gente, um quarto de hotel ele não tem estrutura nenhuma para receber uma família com criança. Então, que seja no mínimo uma parte de hotel onde você tem uma cozinha, onde você possa lavar sua roupa, onde você tem um pouco de estrutura. Bom, essas foram as minhas dicas para quem pretende mudar de país, para onde quer que seja, com família, criança, cachorro, papagaio. Eu espero que tenha ajudado quem vai passar por esse tipo de processo. Eu já recebi mensagens de pessoas falando, já que estou indo para a França daqui a pouco, eu não sei como vai ser, enfim. Para mim funcionou muito isso, tudo que eu falei para vocês. Tudo que eu falei para vocês foram coisas que eu fiz, mas que ninguém me falou para fazer. Planeje, se organize, faça as coisas com antecedência, com calma, faça listas, anote tudo que você precisa fazer antes da mudança, durante e depois. E se eu deixei de falar alguma coisa que seria importante nesse processo de mudança, que você acha legal falar para outras pessoas, deixa aqui nos comentários. Vamos espalhar essas dicas boas para quem está passando por esse tipo de experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e também dessas dicas que eu acabei de passar, que sejam úteis para você que está planejando mudar de país ou para alguém que você conhece que está planejando também fazer essa mudança. Não deixe de deixar o seu joinha nesse vídeo, ele é muito importante para o crescimento desse canal. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!